E vamos lá. Doutor Sérgio, a gente discutiu bastante aqui sobre a glândula pineal e tal. E a gente sabe que o corpo humano, o nosso corpo, ele pode desenvolver deformidades, né? Existe a chance de ter alguém que não funciona a glândula pineal não tem a glândula pineal e estaria desconectado, portanto, dessa orquestra? Eu acompanho os cânceres de pineal, né? Que você tem que tirar a glândula. Então a pessoa ela fica desconectada desse ecossistema. Então ela se sente assim como muitos pacientes meus, né? Eles se sentem assim como se estivesse saindo do corpo, voando um pouco, e perde a conexão cronobiológica. Então amplia um pouco, amplia um tanto uma percepção extrafísica. Amplia? É. Nossa, eu imaginei que cessasse. Não, porque lembra que eu falei, a pineal, ela te coloca em conexão com o ecossistema. Uhum. Se você perde ela, você perde essa conexão. Então você abre. Quando a pineal ela funciona como atividade sensorial, por exemplo, de fenomenologia espiritual, por exemplo, estados de transe. Uhum. O estado de transe é um termo médico, está no Código Internacional de Doenças. As possessões espirituais também. É o F44.3 do CID-10. Então, quando existem essas conexões mediúnicas, não é? Outras religiões usam de dons espirituais ou de envolvimentos espirituais, essas conexões assim. A pineal ela permite essas conexões e organiza elas na estrutura, entende? Na estrutura funcional. Quando você tira a pineal, essas percepções elas não se organizam numa estrutura funcional. Mas elas não deixam de acontecer mesmo assim? Não, porque você não depende do seu corpo para você ter integridade de expressão da sua personalidade, de sua identidade. Uma pessoa, quando você dorme, você sai do corpo. Você vive uma outra realidade. Você não depende do corpo. Você depende do corpo para expressão no sistema biológico. Uhum. No sistema biológico. Você não depende do seu corpo para transitar em outros espaços. Entende? Aí você vai dizer, não, mas a ciência não provou isso, não é? Não é verdade? Eu suponho que a ciência não diria que isso daí não foi provado, mas também não sabe como é que funciona. Pronto, não foi provado nem que é nem que não é. Uhum. Então a ciência, se o cientista opta pela versão estritamente biomédica, bioquímica, é uma opção pessoal dele. Mas não é uma opção da ciência. A ciência está aberta para você pesquisar as diversas possibilidades. Eu optei por essa versão de que o cérebro é um transdutor do pensamento. É como o computador. O computador, o hardware, ele precisa de um software. Sim. A vida dele é o software. Senão ele não faz nada, está ali parado. E esse software ele é instalado no computador. Sim, por alguém. Por alguém. Então, assim... existe uma lei física trazida pelo Gödel. Gödel foi um matemático que trabalhou com Einstein. Um sistema é incapaz de ter autoconsciência. Então, um computador ele nunca vai ter consciência por ele mesmo. Ele precisa de a consciência vem de fora dele. Tá? Então, sempre precisa ter um programador ou um start de um agente de fora. Porque existe uma improbabilidade matemática de um sistema ter autoconsciência. Tá? Então, se você tem consciência corporal, ela não vem de dentro do seu corpo, ela vem de fora dele. Pelo teorema de Gödel. Pela lógica do teorema de Gödel, que é um teorema matemático. Existe uma impossibilidade de você, enquanto hardware, o seu corpo, que é o hardware, de ele se autoproduzir o software. O software precisa ser instalado nele. Entendi. O cérebro é um hardware. Ele precisa de um software. Esse software ele não é produzido por esse hardware, ele é instalado no hardware. Entendi. Bom, então... Bom, é que você já tinha falado isso com outras palavras, né? Mas agora eu entendi melhor o que você quer. Mas você entende? Que você concorda que é uma versão, que eu posso trabalhar com essa versão? Concordo. Entende? E eu posso começar a construir a ciência a partir dessa base.
Bom, especialmente você que olhou o cérebro num microscópio eletrônico. Pronto, eu não estou falando do nada. Não estou falando do nada. nada. Então, vamos dizer assim, tudo que eu estou falando do ponto de vista de interpretação do que seja a pessoa humana, a vida e as nossas possibilidades, são território para ser explorado pela ciência também, mas, sobretudo, eu acho, por você na sua experiência de vida. Abrir os olhos para as suas potencialidades, né? No fim das contas, sim, é sobre mim, né? Sobre a pessoa. A pessoa e as nossas possibilidades de autodescoberta, né? E aí vai um caminho, hein? Acho que o primeiro passo é a pulguinha atrás da orelha, no fim das contas. Eu estava trocando uma ideia parecida com uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, e ela fala, por exemplo, que não dá para uma parteira dar à luz de um filho de uma mulher que não está grávida, né? Precisa ter alguma coisa ali, alguma coisa incomodando para que a gente comece nesse caminho e vá buscar e no fim acaba entendendo que precisamos olhar para dentro, no fim das contas. Puxa, você falou uma coisa fundamental. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. Nem todo sofrimento nosso, nem toda crise é uma destruição. Um passarinho, quando fica apertado no ovo, ele quebra tudo. E aquilo é um desmanche, é uma crise. Mas não é exatamente um funcionamento destrutivo, é a construção de uma vida. Então, às vezes, o que a gente está passando de crises e de sofrimento que está incomodando é, na verdade, uma disrupção. É a vida dizendo, você já não cabe mais dentro dessa casca de ovo, você precisa abrir horizontes, você precisa começar a ampliar seus horizontes. E aquele sofrimento está acontecendo porque você está num momento de disrupção, de repensar seus caminhos, que não cabe mais dentro daquela casca de ovo.